A minha responsabilidade é falar de uma igreja em tempos de culto híbrido, presencial e online. Eu quero ser breve, não quero gastar muito tempo, mas teríamos muitas coisas para falar desta nova época em que nós estamos vivendo. O pastor batista, Iago Martins, ele é um pastor que possui talvez o maior canal de pregação e teologia no YouTube. Ele é um pastor batista, calvinista, e ele diz uma frase assim: muitos cristãos vivem em cidades ou mesmo em países que não possuem igrejas saudáveis e encontram nos vídeos de YouTube um espaço de edificação para a fé muito maior do que os sermões em suas igrejas locais. No dia 10 de março de 1876, um homem chamado Alexander Graham Bell fez a primeira experiência de transmissão de voz para seu assistente Thomas Watson, dizendo assim: Senhor Watson, vem aqui por favor. Venha cá, preciso falar com o senhor. Bell descreve essa experiência da seguinte maneira: para minha alegria, ele veio e declarou que ouvira e entendera o que eu dissera. Trocamos então de lugares. A frase, Senhor Bell, entende o que eu estou a dizer? Compreende o que digo? Chegou-me de forma muito clara. Dessa experiência surgiu aquilo que nós chamamos de telefone e hoje smartphone. Pouco tempo depois, o imperador Dom Pedro II teve contato com este aparelho e disse: céus, isso fala! O telefone modificou a maneira como nós nos comunicamos. Agora é possível falar com outra pessoa em outro local. Ao longo das décadas, novas tecnologias foram surgindo, encurtando essas distâncias, conectando pessoas em diferentes lugares, culturas e nações. Nas últimas 2 décadas, nós presenciamos diversas transformações em nossa sociedade, na maneira de viver, nos negócios, de trabalhar, de relacionar-se com as pessoas. Por exemplo, o home office é uma realidade de nossas corporações. Eu trabalho em home office há mais ou menos 10 anos. As instituições de ensino, com seus sistemas de ensino à distância, estão transformando o sistema educacional no mundo todo. Hoje, minha filha de 3 anos está fazendo ensino à distância. As redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, mudou a forma de nos relacionarmos. Há quase 20 anos, eu trabalho em uma empresa global que se conecta com o mundo todo. Diariamente eu estou em conference call ou videoconferência com pessoas do mundo inteiro. Muitas dessas pessoas se tornaram meus parceiros de trabalho, mas muitos também se tornaram meus amigos. Diante dessas transformações sociais, tecnológicas, ocorridas nas últimas décadas, as igrejas sempre se comportaram de maneira conservadora e resistente a certas facilidades que as tecnologias podem nos proporcionar. Para você ter uma ideia, os cultos online já são transmitidos há mais de 10 anos, mas ainda era restrito a grandes igrejas. Os templos sempre foram símbolo do local de nossa comunhão. Ali nos reunimos, nos ajuntamos os crentes de todas as partes para estudar a palavra de Deus, cultuarmos ao Senhor e também para que nossas comunidades continuem desfrutando de boa comunhão entre os membros. Em março deste ano, a pandemia do Covid-19 transformou todo esse cenário. Mexeu com a economia, cultura, as relações de trabalho, as instituições de ensino e também com as instituições religiosas. Desde então, ficamos impedidos de nos reunir fisicamente neste local. É verdade, já desfrutamos de certa flexibilidade, mas ainda estamos impedidos de ter todos os membros em nossos cultos. Ensinos bíblicos, cultos, células, reuniões de orações começaram a ser transmitidos e feitos de forma online por ferramentas como YouTube, Facebook, Zoom, Skype, Webex, Google Meet. Atendimentos e aconselhamentos passaram a ser atendidos à distância, sem a necessidade de deslocamento, basta um simples smartphone para uma ligação em vídeo. Essas tecnologias e suas inovações permitiram que, mesmo distantes fisicamente, continuássemos a desfrutar da comunhão da igreja,
bem como das bênçãos de pertencermos a uma igreja local. Antes do isolamento, nós nos acostumamos em cultuar em nossos templos dominicais. Pensamos que a internet não é o ambiente para a missão ou ministério online, mas este é o espaço que Cristo está clamando, é meu. O verdadeiro cristão deve atuar de forma intencional e missional em todas as esferas da sociedade, e a internet, sim, é uma delas. Temos que cumprir a vontade do Pai no ambiente real ou virtual. Milhões de pessoas estão hoje conectadas através das mídias sociais. Mais de 2 bilhões, para você ter uma ideia, eu pesquisei isso hoje. Só no YouTube são mais de 2 bilhões de usuários. No Facebook são 2,2 bilhões de usuários que estão conectados nas mídias sociais, fora as outras mídias. Diariamente essas pessoas assistem a mais de 1 bilhão de horas de vídeo e geram bilhões de visualizações. Mais de 70% do tempo de exibição do YouTube vem através de dispositivos móveis. A tecnologia nos possibilita viajar a qualquer lugar do mundo sem sair de casa. Até mesmo para os 64 países, ou melhor, 1/3 das nações do mundo inteiro que sofrem com uma perseguição severa ao cristianismo. Segundo pesquisas, cerca de 2 milhões de pessoas procuram diariamente por questões espirituais na internet, como solidão, vícios, suicídio, abuso, divórcios e desesperança. Hoje não há necessidade de você sair do seu emprego, ir a um seminário ou levantar milhões de dólares para compartilhar a Bíblia, orar ou conduzir um ministério pessoal com pessoas reais. Qualquer pessoa com uma conexão à internet hoje pode desenvolver um ministério, guiar novos crentes e promover discipulado online. Hoje é possível guiar novos crentes a fazerem estudos bíblicos online e se conectar a outros cristãos de diferentes localidades. Há 2 anos, mais ou menos, eu tenho um grupo de WhatsApp com cerca de 17 irmãos, espalhado por diversos cantos do país, do Nordeste a Sul. Nós participamos desse grupo com o objetivo de estudar a palavra de Deus, conversar sobre a teologia, criamos um blog para compartilhar textos e de resultado, nós também escrevemos um livro. Irmãos de diferentes localidades do Brasil que nunca se encontraram pessoalmente, mas que buscam crescer juntos na palavra de Deus. São irmãos presbiterianos, batistas, pentecostais. A internet vai se tornar e já está se tornando o cartão postal de nossa igreja. Pessoas procuram em nossas mídias sociais por mensagens, cultos e programações antes de nos visitar. Ou seja, antes de alguém decidir se quer visitar uma igreja, ela vai certamente procurar nas mídias sociais, assistir um culto, a uma mensagem, para poder decidir se quer ou não visitar. Irmãos de nossa comunidade que hoje vivem em outras cidades e países, por exemplo, Minas Gerais, Paraná, no Centro-Oeste, Estados Unidos, no México, na Austrália, na Irlanda. Temos uma irmã hoje que está nos assistindo no YouTube, que é da Irlanda, a Cris. Hoje eles podem estar conectados conosco pela internet, glória a Deus por isso. Com as rotinas pesadas dos grandes centros urbanos, hoje podemos nos conectar sem sair de casa. Manter a igreja em movimento e ativa na comunhão, no ensino bíblico, no aconselhamento e na pregação do Evangelho. Porém, eu quero terminar, antes de passar a palavra ao pastor Neidi, com um desafio para os nossos tempos, com as palavras de Justo Gonzalez, um grande teólogo latino-americano, que ele fala sobre o desafio da igreja no século XXI. Ele diz assim: nesta correção também se perderam elementos valiosos da igreja, da antiga eclesiologia. Já não se pensa na igreja como parte essencial do evangelho, parecendo assim razoável aos cristãos ignorá-la. Hoje se diz que é possível ser cristão sem igreja. As igrejas podem ser criadas, divididas e abandonadas a critério de cada um.
E às vezes por motivos banais, como não gostar do pastor, ou preferir um coral diferente, ou uma banda melhor. As igrejas competem umas com as outras, de maneira similar às empresas comerciais que concorrem em busca de clientes. Há igreja em que os crentes se consideram clientes e exigem ser tratados como tais, aos quais se deve dar tudo o que pedirem. Nessa situação, quem sabe as concepções tradicionais de igreja não tivessem algo a nos ensinar. Não haverá certo sentido em que, em vez de criarmos a igreja, é a igreja que nos cria? Como podemos dizer que a igreja é uma e só pode ser uma em meio a divisões e contendas? Como se relaciona a unidade da igreja com o pão da comunhão que partilhamos? Todas essas questões tornam-se cada vez mais urgentes conforme o século XXI avança e nós, cristãos, descobrimos que as ideias e experiências da igreja, que foram comuns desde o fim da antiguidade, já não funcionam mais. Quando Cristo comissionou a igreja, ele disse assim: ide e prega o evangelho por todo mundo. Ele não se esqueceu que há 2000 anos depois viria a internet. Pelo contrário, a internet é um campo missionário gigantesco. Conecta pessoas dos 4 cantos do planeta. Pessoas que precisam ser alcançadas pelo evangelho. A internet precisa de missionários e de igrejas missionais. Mas uma coisa muito importante, a internet também às vezes tira o nosso senso de identidade. Não deixe nunca de saber qual é a igreja que você pertence, qual é a comunidade que você pertence, quem é o seu pastor e a sua família da fé. Deus abençoe, em nome de Jesus, que nós possamos continuar prosseguindo para mais 20, 40 anos. Amém.